Nós vamos ler Hebreus 2, de 8 a 18. Está aí no seu impresso, texto que orienta o nosso pensamento na reflexão desta noite. Verdadeiramente um trecho muito glorioso da Escritura Sagrada, digno de ser lido com toda atenção e reverência. Eu proponho que a gente leia da seguinte maneira: os homens lendo comigo os versos pares, as irmãs os ímpares, até nós concluirmos o texto no verso 18 todos juntos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Todos, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar. O coro primícias esteja à vontade para ir para o seu ensaio. Nós estamos nas quartas-feiras, meditando a cada quarta-feira, num novo estágio, num novo passo, num novo capítulo da história da vida de Jesus. E na verdade eu não posso esconder dos irmãos que esse estudo me deixa muito entusiasmado daquilo que nós ainda vamos ver, porque o nosso desejo é ver cada ato da vida do Salvador, sem pressa, portanto. Cada ato da vida, cada um dos seus milagres, cada um dos seus sermões, dos seus ensinos. Claro que existem livros que nos ajudam, nos orientam nessa caminhada, que são as chamadas harmonias dos evangelhos, que tentam colocar os acontecimentos conforme narrados em Mateus, Marcos, Lucas e João, de maneira linear, como uma linha do tempo, e isso muito nos auxiliará. Mas nós ainda estamos nos acontecimentos anteriores a Maria conceber. Nós ainda estamos na eternidade anterior, e na verdade estamos começando a nos aproximar da encarnação. Muito interessante o que nós vamos ver, e embora nós vamos estar em abril e maio, você vai se sentir em pleno mês de dezembro, porque nós vamos começar a ver o nascimento de Jesus. Todos os acontecimentos anteriores, e há Deus de pela sua graça muito acrescentar a nossa fé a partir da sua palavra. Nós passamos 2 quartas-feiras meditando naquelas impressionantes palavras de Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse se apegar a qualquer custo, mas a si mesmo se humilhou, fazendo-se de nenhuma reputação, assumindo a forma de servo e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós meditamos nos 7 graus do rebaixamento,
E sintetiza, de fato, este versículo, toda a vida terrena de Jesus Cristo. Mas hoje nós queremos pensar na intenção do rebaixamento, isto é, nos grandes, nos maiores propósitos que moveram o Filho de Deus a se humilhar e a se rebaixar de tal maneira. Ele tinha alguns objetivos, algumas intenções, como este texto que nós acabamos de ler, de maneira muito eloquente, de maneira muito clara e abençoadora. Aponta, quando diz no versículo 9... que diz, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. No versículo 14 diz, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E no versículo 17 diz, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. Esse texto glorioso que nós acabamos de ler. Eu quero lhes dizer três coisas, três das intenções do seu rebaixamento. O primeiro, uma vida perfeita. O segundo, o primeiro, a provisão de um sacrifício. O segundo, a provisão de um exemplo. E o terceiro, a provisão de uma prova. Então, em primeiro lugar, nós vamos pensar que a razão pela qual Cristo veio a este mundo é a provisão de um sacrifício. Deus estava preparando um substituto que expiasse, que sofresse a punição por nós merecida na cruz. Isto é que eu divido em 3 pontos: uma vida perfeita, uma morte perfeita e um sacrifício perfeito. Então a primeira coisa que eu quero dizer, a provisão de um sacrifício aceitável, com uma vida perfeita, uma morte perfeita e um sacrifício perfeito. Uma vida perfeita. Imagine o seguinte, Jesus não desceu do céu na quinta-feira para morrer na sexta. A seu propósito era mais do que somente dar a vida por nós. Ele foi exposto ao exame, inclusive dos seus inimigos mais comprometidos, mais ferrenhos. Eles perscrutaram, eles examinaram toda a vida de Jesus Cristo. Agora isso tem um eco muito eloquente lá no Antigo lá no Antigo Testamento, porque quando Moisés deu as instruções ao povo a respeito da festa da Páscoa, a ordem era que cada família tivesse um cordeiro, mas que antes de ser sacrificado, o cordeiro fosse observado durante 3 dias. Não poderia ser um cordeiro cego, coxo, não poderia ser um cordeiro surdo, não poderia ser um cordeiro com nenhuma imperfeição. Que capricho é esse? Por que Deus é tão caprichoso? É porque aquilo era um símbolo de Cristo na sua perfeição, não exterior, também exterior, mas sobretudo na sua perfeição moral e espiritual aos olhos de Deus. Ele foi examinado, não durante 3 dias, mas durante 3 anos. Os seus inimigos estavam empenhados em arrumar provas e testemunhas contra ele, mas esse trabalho, esse esforço deu em nada, porque não havia de que acusá-lo, e nem mesmo com mentiras eles conseguiam acusá-lo satisfatoriamente. Tão perfeita era a vida de Jesus. Abra comigo um versículo, depois nós vamos meditar nesta verdade. Abra comigo em Marcos 14, versículo 55 até o versículo 59. Texto que por vezes passa sem a nossa detida leitura, mas num dos capítulos desse estudo de quarta-feira nós vamos passar muitas semanas na crucificação e apreciar cada detalhe da crucificação, se Deus assim nos abençoar. 14:55. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente.
Primeira coisa que esse texto me maravilha muito e que tem uma aplicação muito prática para a nossa existência. Esses inimigos de Jesus eram a elite política e social e econômica do tempo e do local. Sem sombra de dúvida, como eles são revelados na Bíblia como sendo homens de escrúpulos muito baixos, não era difícil para eles produzir provas falsas contra algum inimigo, se a situação, no ponto de vista deles, o exigisse. Não era difícil. Assim como eu falei na semana passada que não teria sido difícil para eles arrumar uma morte paga para Cristo, não seria nem um pouco difícil arrumar testemunhas. Você percebe como que Deus estava fazendo tropeçar nessa intenção maligna deles? Uma aplicação prática. Muitas vezes na nossa vida nós somos atingidos quando a nossa reputação é o alvo da crítica, ou da mentira, ou da calúnia, ou da maledicência de alguém. Deus é poderoso para defender a honra dos seus filhos. Não precisamos ser os nossos próprios advogados. Temos um advogado, diz a primeira epístola de João, capítulo 2. Quantas vezes, não é verdade, irmãos? Nós perdemos, inclusive, o comedimento. Quantas vezes nós nos tornamos aguerridos na defesa da nossa reputação. Tal pessoa disse isso de mim, mas isso não é verdade. E queremos ir a todos que ouviram, e queremos, céu, se nós pregássemos o Evangelho com a mesma intensidade que nós defendemos o nosso nome. Assim como Deus não permitiu que Cristo fosse exposto à trama maliciosa dos seus opositores, Ele pode perfeitamente nos defender. As acusações com as quais você tem que se preocupar são as que são verdade. O segundo pensamento que esta verdade bíblica me traz, e que toca muito meu coração: todas as pessoas que eu já decepcionei, eu as decepcionei a partir dos meus pecados. E todas as pessoas que me decepcionaram a partir dos seus pecados. Cristo nunca pecou. Cristo não decepciona. É tão maravilhoso, meus irmãos, quando isso toca o nosso coração. Quando nós entendemos a maravilha das palavras de Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Como este versículo me tocou outro dia enquanto eu estava lendo o Evangelho, e como este versículo me tocou, porque me fez perceber que a mesma paciência e generosidade e doçura e ternura, a mesma firmeza, o mesmo amor, o mesmo perdão, Jesus é o mesmo que era para aqueles homens daquele tempo, Ele é o mesmo para nós. Cadê um glória a Deus, um aleluia? Era oportuno, era a hora. Eu vou dar sempre uma dica para vocês, tá certo? Quão maravilhoso é Jesus, não decepciona, não é como um de nós que entristece os outros por causa dos seus pecados. Ele não tem pecado. Deus enviou seu Filho ao mundo para viver uma vida perfeita. E eu voltarei ao exemplo no segundo ponto da mensagem, se o tempo permitir, mas a gente precisa entender em que sentido Jesus é um exemplo para nós. Por quê? Com frequência, eu já evangelizando pessoas incrédulas, encontrei esta resposta. Quando a pessoa incrédula começa a me falar sobre salvação por obras, a resposta que eu sempre dou é: então por que Jesus morreu? Se a salvação é por obras, Ele morreu em vão. Então eu encontro a seguinte resposta, quase que invariavelmente: Jesus morreu para dar um exemplo de amor. E isso não é verdade. Exemplo não. Prova de amor sim. Exemplo de amor não. Porque a morte de Jesus é inigualável. Você não pode morrer como Jesus morreu. Se você fosse crucificado, amigo, seria apenas o pagamento justo das suas transgressões, e eu também. A morte de Jesus é inigualável e impossível de ser repetida. Mas a vida de Jesus, essa sim deve ser igualada. Exemplo não de morte, mas exemplo de vida.
A forma como ele viveu é a forma como aqueles que dizem que são os seus discípulos, os seus servos, devem viver. A forma como ele viveu, isso é tão amplo, sim, é muitíssimo amplo. Podemos pensar em algumas coisas. A forma como ele viveu no seu amor, na sua obediência ao Pai. A forma como ele viveu em serviço dos amados de Deus. A forma como ele viveu para glorificar a Deus. A forma como ele foi paciente e generoso e terno. Isto, meus queridos, é exemplo para nós. E Pedro diz mais adiante que ele é exemplo para nós no sofrimento. Ele é exemplo para nós no sofrimento. Porque em todo o seu suplício, ele não abriu a boca. Vamos chegar nisso daqui a pouco. Eu não quero me perder nesse ponto agora. Mas lembre-se que em vir ao mundo, Deus estava enviando o seu filho para prover para si um cordeiro. Lembra-se da pergunta de Isaac: pai, eis aqui o fogo, a lenha e a lâmina. Onde está o sacrifício? E ele disse: meu filho, Deus proverá para si. Deus proveu. Na ribanceira do Jordão, João Batista disse a frase dos séculos. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi enviado a este mundo para viver uma vida perfeita, em toda a sua sujeição e obediência ao Pai. Ele foi enviado a este mundo para morrer uma morte perfeita. Você já viu alguém, num momento de ira, de estresse, de dor física, dizer palavras das quais depois, mais calmo, se arrependeu? Você já viu isso, talvez, no espelho? Você já percebeu como nós somos muitas vezes prontos a reagir de maneira que depois nos traz embaraço, constrangimento, vergonha mesmo. Agora, suponha o que era uma crucificação, meu amigo, suponha. Tente empregar a sua imaginação no que era uma crucificação. Eu descrevi quarta-feira passada um pouco. Uma morte agonizante, lenta, sofrida, cruel, pavorosa, medonha. Eu já disse e repito, se você visse uma crucificação, você ia ter pesadelo por todos os anos da sua vida. Você iria provavelmente vomitar, ou passar mal, porque a cena era abjetíssima. Os crucificados, com frequência, blasfemavam de Deus e maldiziam os que passavam. Com frequência, os crucificados eram escarnecidos por quem passava, proferindo ofensas e zombarias, e respondiam à altura, até porque condenados à morte ele já estava, vai fazer o quê? Quando Cristo morreu, Lucas 23, 47, nos registra o testemunho do centurião. O centurião que testemunhou as 6 horas durante as quais o Senhor esteve pendurado na cruz por nós. E o centurião, Lucas 23, 47, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Como ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão porque ele já tinha visto dezenas, quiçá centenas de pessoas morrerem crucificadas, mas ele nunca tinha visto um crucificado não blasfemar. Ele nunca tinha visto um crucificado não ofender. Ele tinha visto centenas de pessoas expostas à cruz, normalmente durante 2 ou 3 dias, que era o tempo normal para uma pessoa morrer na cruz. Mas ele nunca tinha visto alguém clamando pelo perdão dos seus algozes: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele nunca tinha visto alguém clamando a Deus e dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao testificar uma morte perfeita, o centurião deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem era justo. A morte perfeita de Cristo
ela é perfeita no sentido sacrificial, ela é perfeita no sentido profético, e haverá ocasião mais adiante, Deus assim abençoando, para a gente meditar em tudo isso, mas ela é uma morte perfeita no sentido moral e espiritual, ela é uma morte perfeita. A morte que satisfez a morte que quitou uma dívida impagável, a morte perfeita, uma vida perfeita, uma morte perfeita, um sacrifício perfeito. Esta mesma carta aos Hebreus que começou a nossa reflexão, capítulo 7, discorre longamente sobre o sacrifício da cruz em contraste com os sacrifícios da velha aliança, com os rituais do tabernáculo, com todas aquelas exigências de outrora. No capítulo 7, irmãos, como esse assunto é maravilhoso, dá vontade de a gente mergulhar nisso aqui por todo o resto da nossa vida, porque de fato é um assunto maravilhoso, extenso, amplo. A carta aos Hebreus é um tratado gloriosíssimo, mas veja o que diz, vamos ler apenas 2 versículos de tantos outros, 7 e 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, Hebreus 7, 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, um sacrifício perfeito. No tabernáculo da antiga aliança, havia o cubículo mais reservado daquele local, chamado o Santo dos Santos. Você já meditou em como Deus mandou que aquela tenda fosse erguida? Porque aquela tenda tem uma lição. Se você entrasse na Jerusalém nos dias de Jesus, você veria de qualquer lugar da cidade o templo, a construção mais monumental. Os romanos tinham inveja do templo de Jerusalém, sabia disso? O imperador romano ordenou a destruição do templo e que fosse saqueado o cofre do templo. E com a fortuna imensurável que ele achou no cofre do templo, ele mandou construir um ginásio que está em pé até hoje. Você já ouviu falar dele, chamado o Coliseu? Foi custeado com o templo de Jerusalém, a construção mais monumental do império. Se você entrasse por aquele templo monumental e olhasse em direção à edificação que era o templo propriamente dito, você veria um muro que separava a cidade do templo. Portas adentro, e olhasse para o templo, você veria um muro que separava os gentios dos judeus. Se você fosse um judeu que pudesse passar por essa porta, você veria outro muro que separava as mulheres dos homens. Se você fosse um homem judeu e passasse por mais um nível, você veria outro muro que separava os sacerdotes dos demais homens. Se você fosse um sacerdote e chegasse ali e olhasse para o templo, finalmente o veria, mas de portas fechadas. Havia uma escala de anos, para alguém ter o privilégio de entrar lá e queimar incenso, como aconteceu com Zacarias, pai de João Batista. E mesmo quando ele entrou, o que ele viu foi um véu que separava mais do que todos aqueles muros, e que diz: por causa dos seus pecados, você está fora, e não entre. Não entre. Esta é a lição do templo, esta é a lição do tabernáculo. A lição é: não chegue perto, não entre, porque se você ultrapassar essa demarcação, você morrerá. Isso está, meus queridos, vivo na Bíblia, porque quando Adão e Eva, os nossos pais, foram expulsos do jardim, Deus ordenou que uma espada de fogo rodeasse o jardim, e se eles tentassem entrar de novo, a espada os mataria. A lição é: não chegue perto, ou você vai
morrer. Dentro deste mais reservado lugar, havia um simples móvel, chamado a Arca da Aliança. Dentro dela, em tempos antigos, havia 3 objetos. Havia um vasilhame contendo maná colhido no deserto, havia as tábuas da lei e havia a vara de Arão que floresceu. Tudo isto, no ponto de vista de Deus, é absolutamente lúdico, é didático, como uma lição de flanelógrafo. O imaginário é: Deus está assentado acima deste móvel. Por isso, o salmista diz que Deus vive entre os querubins, porque sobre a tampa havia 2 querubins, e a imagem é esta: Deus está ali, ali Deus está. Mas quando Deus da sua altura olha para nós na nossa baixeza, Deus vê 3 coisas diante dele. E o que essas 3 coisas representavam? Elas representavam a vara de Arão que floresceu, uma grande rebelião que houve em Israel contra o sacerdócio que Deus constituiu, de tal maneira que foi preciso colocar as varas dos patriarcas, os cajados dos patriarcas, e no dia seguinte o cajado de Arão tinha florescido, uma madeira seca, velha, centenária, que era do pai dele, do avô dele, do bisavô dele, sei lá de quem. Floresceu, deu flores e amêndoas. E Deus mandou que aquilo fosse guardado tanto como um sinal da sua ação, como um sinal da nossa rebelião e da resposta de Deus. Um vasilhame contendo o maná, mas você lembra quando ele foi guardado? Ele foi guardado quando o povo pegou o maná para 2 dias em vez de um só, e o maná perdeu-se, deu bichos e fedia. E aí Deus mandou que o maná fosse guardado. Não sabemos obedecer, não sabemos esperar em Deus. Pior, as tábuas da lei. Você quer se expor a elas? Eu caio nos 10. Será que você cai só em 9? Didático. Então vinha o sumo sacerdote uma vez por ano, trazendo dois vasilhames com o sangue sacrificial. E ele cobria a tampa daquele móvel com sangue. Primeiro pelos pecados dele. E depois ele punha outro sangue pelos pecados do povo. Eu disse que é didático ao extremo. Quando Deus olha agora, Ele não vê as testemunhas contra nós. Ele vê sangue. Mas isto era temporário, provisório e insuficiente. O sumo sacerdote fazia um sacrifício por si e outro pelo povo, e isto repetidas vezes. Então estas palavras tornam-se palavras tremendas. Leia de novo, 7, 26 e 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E Deus aceitou o sangue de Cristo derramado sobre o Calvário como a quitação das nossas dívidas de transgressões. Essa é a mensagem do Evangelho. Se o meu sangue fosse derramado, seria somente justiça. A minha alma ainda seria maldita eternamente. Mas pelo sangue de Jesus, Deus nos considera limpos. Esta é a mensagem daquele hino. Não é uma mensagem sobre cor de pele. É uma mensagem sobre o estado de nossa alma. Quando fala sobre, vinde, diz o Senhor, e arrazoai comigo, Isaías 1:18 em diante, ele diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata e vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão mais brancos do que a neve.
Ele está falando do poder purificador do sangue de Jesus. Por que Cristo não foi apedrejado? Por que Cristo não foi envenenado? Por que Cristo não foi esfaqueado? Por que Cristo não foi enforcado? Por que Cristo não foi empurrado do penhasco? Ou afogado? Ou qualquer outra coisa? Porque a lei exigia que fosse uma morte de derramamento de sangue. A lei exigia que fosse uma morte de derramamento de sangue. De tal maneira que Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1, disse: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. É o poder, há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova pecador, aceita o dom de Jesus. Se ele não tivesse feito carne, ele não teria sangue para derramar por nós. O sacrifício perfeito, uma vida perfeita, uma morte perfeita, um sacrifício perfeito. Eu disse que a intenção do seu rebaixamento era prover, primeiramente, um sacrifício aceitável, mas em segundo lugar também é a provisão de um exemplo. Eu achei que o tempo não ia permitir eu falar disso, mas felizmente deu. Veja o que está comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, logo aí depois de Hebreus. Hebreus, Tiago, 1 de Pedro. No capítulo 2, Pedro está argumentando para com aqueles homens que estavam na condição de servos em alguma casa ou família. E ele apresenta um argumento muito eloquente e poderoso no versículo 18 em diante. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Peraí, pastor, o quê? É bom que alguém sofra injustamente? Sofrer injustamente do ponto de vista de Deus é uma ocasião notável para você dar testemunho de sua expectativa em Deus. Mas eu não vou me deter nisso agora, embora seja interessante. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, preste atenção. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu engano, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver, para a sua justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Vá ao versículo 21 e marque a palavra exemplo. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Porque temos aqui uma palavra grega muito interessante, muito interessante mesmo. Muito interessante. Sabe como se alfabetizava uma criança no mundo antigo? Talvez você se lembre, eu me lembro. E olha que eu nem sou tão velho assim. Você se lembra de umas réguas que a gente preenchia com as letras grandes assim para fazer cartazes da escola, as capas de trabalhos, aquelas réguas que tinham os números e tudo mais? Isso é uma invenção antiga. Nos tempos antigos, papel era muito caro, tinta era muito caro, então não se dispunha de papel e tinta para uma criança em alfabetização, não. Pegava-se uma tabuinha e enchia-se de cera de abelha, e a pessoa usava uma espécie de caneta sem tinta, que era só um biquinho de madeira, como um palito, um graveto, mas bem abauladinho na ponta, e se punha aquela régua em cima, e a criança ia sendo forçada a aprender, correndo pelos frisos sobre a cera da abelha, aquele pequeno pedaço de madeira. Terminado o serviço, esquentava-se, a cera derretia e ficava ali novinha, pronta para outra. A palavra grega, traduzida aqui como exemplo, é o nome deste processo antigo de alfabetização. Olha que interessante.
Cristo nos alfabetizou no sofrimento. Cristo deixou um exemplo de como sofrer. Pense em alguma forma de sofrimento desta vida que não seja causada pelos seus próprios pecados, como ele diz aqui, e se pergunte se Cristo não viveu isto. Cristo passou fome. Cristo sofreu humilhação, traição, abandono, conspiração contra ele. Foi vendido por um amigo. Cristo despediu-se dos que amava. Quando seu primo foi decapitado, ele foi para o deserto. E quando seu amigo Lázaro morreu, ele chorou. Cristo foi injustiçado. Cristo conheceu de perto a dor da enfermidade. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Cristo está familiarizado com a ansiedade e a angústia. Não foi isso que ele orou ao Pai no Getsêmani? E não foi isso que antes disso ele disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte? Cristo conheceu o medo. Cristo conheceu a morte. Não existe uma forma de sofrimento que Jesus não tenha experimentado. Porque até pecar, ele não pecou. Mas ele sofreu a maldição do pecado na cruz. E tudo aquilo que o pecado rouba de felicidade, de bênção, tudo aquilo que o pecado introduz de escuridão e de vazio na vida, ele experimentou a soma disso quando disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me abandonaste? Ele estava experimentando o colosso do peso do pecado e da ira e da maldição de Deus derramada sobre a sua alma. Ele não pecou, mas ele sabe o que é o preço do pecado na alma. Não há sofrimento com o qual Cristo não esteja familiarizado. Aplicações práticas. A primeira: Ele pode nos consolar em toda a nossa tribulação. Ele pode nos, agora era a hora, Ele pode nos consolar em toda a nossa tribulação. É isto que está escrito no texto com o qual nós iniciamos aqui na carta aos Hebreus. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, 2,18, pode socorrer aos que são tentados. Diga para Jesus o seu sofrimento em oração, e você encontrará um coração compassivo, capaz de te confortar, e uma mão poderosa o suficiente e governada por uma sabedoria tão bondosa, que se for bom que Ele te livre, Ele te livrará. Segunda aplicação prática, dentre muitas: assim como Ele sofreu, eu preciso aprender a sofrer. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele veio a este mundo para nos prover exemplo. E Ele nos deixou, meus queridos amigos, Ele nos deixou suficientemente advertidos o que é que nós vamos encontrar nesse mundo. Neste mundo tereis aflições. Se outra coisa vier ao seu encontro, saiba que é uma concessão misericordiosa de Deus. O que você deveria esperar deste mundo e da vida breve neste mundo consiste em aflições. Mas em todas elas Ele nos consolará. Você sabe que eu gosto dos hinos do cantor. Aliás, alguém já contou para você que eu gosto de hino do cantor cristão? Se eu contar, ninguém acredita. Temos por lutas passado umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Ele nos tem sustentado, glória a Deus por isso. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, termina o refrão do hino, exaltar: Deus é por nós, quem nos vencerá?
dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar. Nosso Senhor louvar e exaltar. Vamos lá. Uma vida, um sacrifício aceitável, um exemplo e, por fim, uma prova do amor de Deus. A intenção do rebaixamento era prover um sacrifício aceitável, prover um exemplo de como viver e prover uma prova definitiva do amor de Deus, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não caia na esperteza do diabo de avaliar se Deus te ama ou não a partir das bênçãos materiais que Deus permite você usufruir nesta vida, pensando que aquele que tem mais é mais amado e aquele que tem menos é menos amado. Quem pensa assim está sendo enganado, tapeado pelo diabo. Não pense, ao enfrentar uma perda muito dolorosa, ou uma dor muito difícil, daquelas que você pensa que não vai suportar, não pense que Deus está contra você e que Deus está te dando essa dor por causa de algum pecado que você cometeu. Irmãos, eu visito as pessoas nos hospitais, com que frequência eu encontro isso? É por isso que eu prego muito sobre esse assunto, porque eu encontro isso nos leitos de hospitais. As pessoas pensam que Deus botou elas ali por causa de algum pecado que elas cometeram. Eu falei, não, meu amigo, Deus não quer julgar os teus pecados sobre ti, não, Deus julgou tudo sobre Jesus. Pode ser que Deus use a enfermidade para abrir os nossos olhos, para quebrar o nosso coração ou a nossa cabeça teimosa. Mas são duas coisas diferentes. Salmo 103. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Nunca, nem uma vez sequer. Nem uma vez sequer. Queridos, se alguma vez foi possível, aqui eu terminarei minha mensagem, se em alguma vez, se em algum momento da história, se alguma vez foi possível duvidar do amor de Deus, depois da sexta-feira, em que meu Salvador foi pregado sobre o Gólgota, o amor de Deus tornou-se indubitável e acima de qualquer questionamento, e já não mais carente de nenhuma prova. Ele deu a prova das provas, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Não precisamos ser vulneráveis ao inimigo, tentando nos fazer duvidar do divino amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A vida de Jesus, irmãos, uma vida perfeita. Nós vamos continuar por muitas quartas-feiras, espero que você esteja tão animado quanto eu. Nós vamos continuar por muitas e muitas e muitas quartas-feiras, estudando sobre a vida de Jesus. Mas lembre-se sempre da exortação de Paulo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar. Dá-nos um coração ensinável, Deus. Dá-nos um coração que se impressione não com a beleza. Dá-nos um coração que se impressione não somente com a beleza e a maravilha destas verdades. Sim, Deus, que estas verdades nos estimulem a te adorar com maior vigor e fervor, mas mais do que isso, Pai Santo, que estas verdades sejam um instrumento do Teu Espírito para nos confrontar e para nos confortar, para nos fortalecer, ó Deus, nas lutas desta vida e nas lutas da carne contra o pecado. Louvamos-te, ó Deus, por Teu Filho Jesus. Louvamos-te por este culto e pela Tua presença entre nós e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, Deus, e a nos conservar em proximidade contigo, em comunhão com o Teu amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e a cada dia, até que Jesus venha nos buscar.
Em nome de Jesus, amém.